Foi uma pesquisa realizada a pedido do Sistema Tambaú e pelo Instituto Exata de Pernambuco, que está no mercado desde 1999. Nós vamos aos números agora, trazendo o resultado dessa corrida eleitoral aqui na capital paraibana. Os candidatos Renan Palmeira, do PSOL, e Lourdes Sarmento, do PCO, Cláudia, não pontuaram nessa pesquisa. Então, Lourdes Sarmento e Renan Palmeira não pontuaram. O candidato Antônio Radical, do PSTU, apareceu com 1% na pesquisa, 1%. A candidata Estela Isabel, da coligação Pra Seguir em Frente, apareceu com 12% de intenções de voto aqui em João Pessoa. O candidato Luciano Cartacho, da coligação Unidos por João Pessoa, também aparece com 12% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Estela Isabel. O candidato José Maranhão, da coligação João Pessoa Mais Feliz, aparece em segundo lugar, com 21% das intenções de votos. O primeiro colocado é o candidato Cícero Lucena, da coligação Por Amor a João Pessoa, sempre com 28% das intenções de voto. 12% dos entrevistados disseram que não desejam votar em nenhum candidato e 14% não sabem ou não opinaram nesse levantamento. Cláudia. A gente já pode apontar aqui algumas diferenças sensíveis. A primeira delas é o distanciamento de Cícero para Maranhão, né? Que nas pesquisas anteriores eles estavam tecnicamente empatados. E a outra mudança consistente é esse empate técnico entre Estela Bezerra, que subiu, né, alguns pontos em comparação com outras amostragens, e agora esse empate técnico entre ela e Luciano Cartacho. Há uma mudança nos números, Cláudia, mas não há uma mudança no posicionamento, basicamente. Quer dizer, a única mudança de posição que há é efetivamente entre Estela Isabel e Luciano Cartacho. Luciano Cartacho já vinha ostentando essa posição aí, entre 14%, numa 17%, mas, por exemplo, 14%, 12%, então não há efetivamente também grande diferença se você comparar com as outras pesquisas. Assim como também não há, por exemplo, Cícero já apareceu com 27%, 28%, então é uma consolidação. Maranhão também apareceu com esses números. Agora, realmente a pesquisa de intenção de voto, ela mexeu com os números e mexeu com essa posição de Estela Isabel e Luciano Cartacho. Para se compreender, Cláudia, tem outros números que eu pensei aqui da pesquisa que são interessantes. Por exemplo, houve uma pergunta, a decisão é definitiva ao eleitor, tá certo? E 66% dos eleitores disseram que a decisão é definitiva, mas 34% disseram ainda que podem mudar o voto. E aí, por exemplo, tem interessante que 77% dos eleitores de Cícero, de Estela, de Maranhão e 73% de Cartacho disseram que não mudam mais o voto. E aí, 23% do eleitorado de Cícero, 23% do eleitorado de Estela, 23% de Maranhão e 27% de Cartacho admitem mudar o voto ainda. Outro dado interessante que eu pensei aqui da pesquisa, que talvez vá ter uma certa influência nos próximos dias, é o grau de influência de gestores e de algumas lideranças aqui na eleição de João Pessoa. Por exemplo, segundo o levantamento da pesquisa, o presidente Lula teria uma influência, um grau de influência sobre 30% do eleitorado. 30% é a maior influência a ferir. A maior influência é do presidente Lula. Cássio teria um poder de influência de 17%. Ricardo Coutinho tem um poder de influência de 12%, segundo a pesquisa. E Luciano Agra tem um poder de influência de 8% sobre o eleitorado de João Pessoa. A escolha é pessoal e não intransferível do eleitor para 18% do eleitorado. 18% dos eleitores de João Pessoa. Não sabem e não quiseram opinar, 16%. Então aqui, o que resta saber nesse detalhe aqui, nesse item aqui da pesquisa, é saber, por exemplo, se desses 30%, quanto já foi para Luciano, desses 30% que o presidente Lula pode ter influência, quanto já está com o Luciano Cartacho e quanto ainda pode ir, né? Da mesma forma, quanto de Cássio já está com Cícero e quanto ainda pode ir. Da mesma forma que com o Ricardo e da mesma forma com o Luciano Agra. A pesquisa foi feita pelo Instituto Exata de Pernambuco. Esse Instituto Exata de Pernambuco, ele existe desde 1999 no mercado do Nordeste, do Norte e Nordeste.
A empresa é afiliada à Associação Brasileira de Empresa de Pesquisa e credenciado pelo Conselho Nacional de Empresa de Pesquisa. Se não for credenciado por esse instituto, não pode divulgar pesquisa, então não tem autorização para divulgar pesquisa, então ele é credenciado. São poucas as empresas do Nordeste que são credenciadas. O Instituto Exata trabalha para a Folha de Pernambuco nas campanhas eleitorais desse ano, está trabalhando também fazendo pesquisa em Sergipe, Alagoas e agora na Paraíba, e foi referenciado, quer dizer, teve referência elogiosas de grandes empresas de Pernambuco. Por isso, então, o Sistema Tambaú acabou contratando a pesquisa. Os dados técnicos da pesquisa, trazer os dados técnicos da pesquisa antes do resultado final, já que você está pedindo aí, olha, a pesquisa de intenção de votos foi realizada, entrevistou 800 pessoas, 800 eleitores de João Pessoa. A margem de erro é de 3,4%, para cima ou para baixo, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95%. Outro dado interessante é que o levantamento foi aplicado, a pesquisa foi aplicada entre os dias 28 e 31 de agosto. 28 e 31 de agosto. Portanto, pegou já dois períodos, 2 semanas do guia eleitoral, de 21 a 31 de agosto. A pesquisa tem um número de protocolo no Tribunal Regional Eleitoral, o 0050/2012. Esses são os dados técnicos. A pesquisa de intenção de voto para prefeito de João Pessoa é um levantamento estatístico de amostragem com pessoas maiores de 16 anos e obedece àquelas divisão por sexo, grau de instrução, enfim, tudo certinho como manda as estatísticas. Além disso, Josué, essa é a primeira amostragem, a primeira pesquisa que se faz para aferir a opinião do eleitorado em relação aos candidatos depois da entrada no ar do guia eleitoral gratuito, né? Então, a opinião, certamente, do eleitorado já pode ser medida depois dessa pesquisa.